A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Eu me chamo São Evangelista, sou da cidade de Amargosa, na Bahia. Já acompanho o canal Semeando Vida há alguns anos. E essa semana eu senti de Deus de gravar um pouco do meu testemunho de conversão para estar postando no canal e edificando a sua fé. Que Deus abençoe a todos. No começo, a minha infância, ela foi uma infância um pouco perturbada por demônios, perturbada por perseguições. Quando eu ainda tinha 5 anos de idade, um pouco menos, minha mãe morava comigo no Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Morro dos Macacos, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E lá eu fui criado até os 6 anos, 7 anos mais ou menos. Só que minha mãe trabalhava muito e desde os meus 5 anos de idade eu ficava sozinho em casa. Ela deixava ali o ovo frito, o arroz, e ali eu ficava de 6 da manhã até 7 da noite, a hora que meu ex-padrasto chegava do trabalho. E nesse período, ela estava trabalhando tanto à noite e de dia, muitas das vezes, em 2 trabalhos. Ela me levou para Niterói, uma cidade também dentro do estado do Rio de Janeiro. E eu lembro que em Niterói ali eu fiquei morando num terreiro de candomblé. Tinha cerca de 8 anos de idade, não me recordo muito bem da exatidão da idade, mas era nessa faixa etária. E eu cresci ali no terreiro de candomblé, passei alguns anos ali. E ali dentro eu tive muitas perturbações, via muita coisa, via muitos demônios. Ali naquele terreiro tinham muitos cultos na sexta-feira, na quarta. Eu lembro que eu tentava participar de alguns daqueles cultos porque o casal que me criava, que é o seu Maurício e a esposa dele, tinha também seus filhos, e seus filhos tocavam tambor, faziam parte. E eu queria também fazer parte daquilo ali porque era a minha realidade. Eu achava interessante aquilo ali. Era uma criança, não entendia muito bem. Achava aquilo tudo legal, era uma festa, digamos assim, na minha mente. Mas quando eu chegava na porta, sempre ou alguém incorporado ou alguma pessoa ali de dentro, usada ali, né? Com a permissão de Deus, claro, dizia que eu não era bem-vindo ali, que eu não poderia participar de nenhum culto ali naquele lugar. E aí eu sempre que tinha algum culto religioso, eu ficava deitado no quarto, na cama, coberto e no escuro, e a janela que dava para a parte do lado da casa ficava sempre aberta. E sempre que o meu tio se vestia do Zé Pilintra, ele ia lá dançar dentro daquele local que parecia até uma igrejinha, as cadeiras, altar, tudo certinho, parecia uma igreja. E ele ia dançar ali dentro, incorporado. E eu me lembro que sempre aparecia para mim aquele, eu não sei se era um homem, meu tio, eu não sei, mas parecia muito, hoje em dia, com o meu entendimento, parecia muito o próprio demônio materializado ali naquela forma corpórea ao qual ele se apresenta. E ele vinha ali com chapéu, com aquele terno branco, com o olho vermelho de fogo, olho de fogo mesmo, não é só um vermelho comum, era fogo. E ele sempre, durante anos, quando tinha cultos religiosos ali, ele ia para a janela toda sexta-feira, ficava me encarando, não falava uma palavra alguma. E eu ficava com muito medo, claro, mas não entendia o que era aquilo. E aí depois ele sumia. Até que um dia eu fui brincar com meu primo de consideração, que é sobrinho desse casal que me criou ali, eu chamava de primo. E a gente foi brincar numa casa abandonada, num quarteirão, na mesma rua. E chegando ali naquela casa abandonada, algo trancou a gente dentro daquela casa, empurrou a porta, apagou a luz, acendia, apagava, e andava pela parede uma sombra a qual eu via que era o mesmo espírito ao qual me perseguia ali,
um chapéu e um charuto e dava risada. Até que a gente conseguiu sair dali de dentro. E muitos livramentos foram que Deus nos deu. Eu vi muita coisa, eu presenciei muita perturbação, né? Durante muito tempo batiam na porta do terreiro e não era ninguém. E isso me assustava muito. Apesar que eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que aquilo não era algo saudável para uma criança viver. E me lembro também que depois de um período, a minha mãe foi me buscar ali e me levou para uma outra casa em São Gonçalo, também no estado do Rio de Janeiro. E ela me colocou nessa casa, e essa casa era de um casal de crente, um pastor e a esposa dele, uma missionária. E me criou junto com os filhos dele, me tratou como se fosse filho. Já naquela casa eu tinha paz, porque eu não via demônios, eu não via sombra, eu não via nada do que eu acreditava naquele tempo que existia, que os adultos colocavam na minha cabeça como fantasma, espírito de alguém que morreu, e eu não via mais aquilo. Eu não tinha medo ali dentro. E ele me colocava em suas costas ali, em sua corcunda, e me levava para a igreja. Eu lembro que quando pequeno ainda louvei na igreja. E depois de um tempo eu fui levado de volta ali para o Morro dos Macacos pela minha mãe, ali em Vila Isabel. E ali ela começou a ter mais um convívio comigo, me criar. Eu estava na base de 9 anos de idade, 10 anos de idade, não me recordo a exatidão. Porém, quando cheguei ali, passei por muitas agressões físicas por parte do meu ex-padrasto, que ele chegava do restaurante a qual ele trabalhava. E ele chegava, hoje eu entendo que é possuído, né? Eu achava que era somente estresse, ou que eu fazia algum estresse, mas ele chegava possuído por demônios, e eu percebia na fala que não era normal. E eu sempre ia para a escola sozinho, voltava sozinho, me virava sozinho, fritava um ovo sozinho, minha vida sempre foi sozinho. E nunca tive a companhia de um pai, de uma presença de uma mãe. Vim ter por pouco tempo, depois dos 9 anos de idade, por aí. E eu me lembro que ele chegava ali por volta das 7 da noite, minha mãe ainda estava no serviço. Minha mãe às vezes saía 3 da manhã para chegar 9 da noite, 10 da noite, meia-noite, ou às vezes dobrar trabalhando no trabalho, que ela era diarista, trabalhava muito no Rio de Janeiro para poder sustentar a casa, fazer compras, me alimentar, que a vida era dura ali naquela comunidade. E eu me lembro que eu estava sempre fazendo lições da escola às 7 da noite, ele sempre chegava e sem motivo eu já sabia que ia apanhar. Toda vez que ele chegava eu já sabia, já me preparava. Aí me batia de cinto, de chinelo, de tudo, e aí eu ficava ali chorando, marcado. Minha mãe por diversas vezes me pegou chorando, via as marcas no corpo, mas fingia que não via, não sei porquê. Talvez com medo de não ter onde morar, não sei te dizer, mas nunca, hoje eu já sou adulto, claro, e nunca guardei mágoa dele, muito pelo contrário, sempre, depois que eu me converti, sempre orei pela vida dele. Então, seguindo, depois desse período eu comecei, quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar, comecei a levar uma vida de um jovem ali que gosta de uma festa, de uma balada, que não tem Jesus. E eu me lembro muito bem que nesse período eu entrei num estágio de depressão sem motivo algum, aparente motivo, né? Hoje eu entendo qual era o motivo, mas naquela época eu não entendi porque estava um jovem de academia, aquela coisa toda, aquela falsa felicidade do mundo, né? E a gente se sente feliz mesmo sem estar, e havia um vazio. E ali eu comecei a cair numa depressão, caí em cima da cama, já não queria comer, já não queria fazer nada, só bebia água, à força ainda. Comecei a emagrecer, pesei 53 quilos, por aí, um pouquinho mais talvez. E eu lembro que até para eu ir no banheiro, num período de 3 meses eu fiquei assim, eu lembro que até para ir no banheiro eu ia me escorando, e quando chegava próximo à porta do banheiro eu sentia o meu corpo bater numa parede invisível, e dali eu voltava para trás e não conseguia fazer a necessidade no banheiro, fazia no quarto.
E minha mãe, durante esses 3 meses, sempre ia lá me ver, mas sempre xingando muito. Eu cresci sob muita palavra de maldição. Cuidado com o que você fala com seu filho. Não existe brincadeira no reino espiritual. O reino espiritual não brinca. Então não chame o seu filho com palavras de maldição, porque eu cresci sendo chamado de demônio, capeta, filho de Satanás e diversos outros nomes a qual me atrapalharam muito durante a minha vida, e até na minha vida adulta foi um processo de libertação dessas palavras também, e do que eu achava que eu era, que eu cresci acreditando. Então, nesse período que eu estava ali em depressão no quarto, a ponto de morte, também fui parar 22 vezes no hospital com ataque cardíaco, quase infartando. Entrei no hospital de cadeira de roda. E nesse período ela sempre chegava do trabalho às 4 da tarde, às 5, jogando panela na porta do quarto sem motivo, me xingando de vagabundo, de diversos motivos, de que era frescura aquilo ali. E jogava panos com cheiros estranhos em cima de mim. Ela sempre foi muito católica, até os dias atuais, e ela também sempre frequentou o terreiro de candomblé, coisa que eu vim descobrir depois da conversão. E porque quando a gente se converte, Deus traz tudo à luz, tudo que estava em oculto, ele vem para a luz. Ao que está ao redor de nós vem para a luz. E aí, naquele período em que eu estava depressivo, em cima da cama, a ponto de morte, eu lembro que uma avó minha, a mãe do meu ex-padrasto, chamo de vó por consideração, ela levou uma Bíblia, me falou sobre Jesus, me falou para eu aceitar Jesus, para eu ler a Bíblia 3 vezes ao dia e que ela estaria orando por mim, e foi embora para casa. Isso era 5 horas da tarde, 5h30 minha mãe chegou nesse mesmo dia. Minha mãe foi no quarto, sentou, derramou 2 lágrimas nos olhos, me abraçou e se despediu de mim, dizendo que eu iria morrer e que era culpa dela. E eu fiquei sem entender. Ela saiu do quarto. Quando deu 6 horas em ponto, meu coração acelerou, o peito estufou, o coração dava para ver bater à distância, dava para ver bater o peito à distância, até que eu senti um infarto, apaguei. Meu coração parou. Eu vi meu coração parando e eu vi o meu corpo entrando em uma escuridão, em uma treva. Enquanto eu entrava nessa treva, eu senti algo me puxar de volta à vida. E aí eu acordei em cima da cama novamente, despertei em cima da cama novamente. Quando eu desperto em cima da cama, aí o meu coração volta, começa a bater normalmente, com estabilidade. E eu comecei ali naquele momento a chorar, a orar, a agradecer, mesmo sem conhecer ainda Jesus Cristo. Eu ouvia falar muito de Deus, dizia que acreditava em Deus, mas não o conhecia. Acredito que era um trabalhar de Deus já na minha vida desde a infância. E nesse mesmo dia, umas 6h30 da noite mais ou menos, essa minha avó chegou lá em casa novamente. Minha mãe sempre odiou crente, mas ela deu um jeito de entrar. Por ser mãe do meu ex-padrasto, ela conseguiu entrar e me convidou, falou: hoje é para você ir na igreja hoje. E aí naquele dia ela me carregou, minha mãe xingando e ela me ajudando a botar uma roupa, e eu fui envergado de casa até a igreja, mais ou menos andando 1 quilômetro, um pouco menos, mas envergado, e todo mundo olhando e todo mundo sem entender. Cheguei na igreja. Quando chego na igreja, ela entra, ela era da Deus e Amor, então tem o lado das mulheres e dos homens, dos varões e das varoas. Ela senta do lado ali das mulheres e eu fiquei escondido, porque a igreja era pequena, ali em frente ao antigo Jardim Zoológico de Vila Isabel, uma igrejinha Deus e Amor. Era pequena, mas estava cheio de gente nesse dia. Aí eu sentei numa cadeirinha branca atrás, na parte de trás, para ficar escondido, porque eu tinha muito medo de igreja, eu tinha muito medo do que estava ali dentro. Tinha um pavor dentro de mim que mandava eu sair dali correndo. Até que em um momento do culto eu saí, sentei lá fora, queria ir embora, mas não tinha forças. Eu tinha que ir me escorando, precisava da minha avó para me escorar, e ela saiu fora, me convenceu a entrar juntamente com a obreira da igreja. Eu sentei na parte de trás da igreja, fiquei lá quietinho. O pastor e a missionária não me viu chegar, não estava vendo o que estava acontecendo por conta do público. E aí do nada não, Deus usa a missionária, a esposa do pastor, e manda todo mundo sair da frente. Começa a sair um, sai outro, ficou eu na direção da missionária. A missionária olha para mim e diz: meu filho, assim diz o Senhor, era para você ter morrido hoje, mas Deus entrou com providência, porque você foi oferecida a uma entidade conhecida como Exu Caveira.
E com 18 anos de idade, esse demônio, como pacto, viria te buscar. E naquele momento eu chorei muito, e ela disse: mas Jesus manda dizer que a tua alma, a tua vida é dele. E eu fui lá na frente chorando e aceitei Jesus, e voltei para casa um pouco mais forte, já andando um pouco melhor. Quando chego em casa, a minha avó deixa a minha Bíblia em minha mão e diz para eu continuar orando. E não pense vocês que foi fácil, porque naquele momento em diante o ataque aumentou, os ataques espirituais aumentaram, a perseguição aumentou, minha mãe ficou mais furiosa. O demônio, quando eu estava sozinho no quarto, eu andava sempre sozinho, mas quando eu estava sozinho em casa, o demônio apertava o meu pescoço e eu sentia ficando sem ar para morrer. Eu sentia as garras tocando o meu pescoço. Até que, quando eu sentia isso, eu começava a gritar: o sangue de Jesus tem poder, me solta em nome de Jesus. Eu gritava: Senhor Jesus, e aí aquele demônio, sempre que eu gritava isso, sempre que ele vinha me apertar, por eu gritar ele me soltava, que o nome de Jesus tem poder. Meus irmãos, depois desse período, as coisas mudaram, aconteceu muita coisa que seria muito longo se eu fosse contar aqui, mas eu me mudei para Salvador, na Bahia. E aí Deus falou que colocaria uma pessoa de caráter no meu caminho. Foi quando eu conheci a minha esposa, a gente orou no monte, se conheceu. E Deus nos uniu. Passamos muita dificuldade em Salvador, dificuldade do pão. O meu enteado, ele é autista, especial, então a gente passava muita luta. Meus irmãos, eu lembro que antes da pandemia, um dia antes da pandemia, Deus deu um sonho. A gente estava querendo vir embora porque não tinha como mais comer. A gente queria vir para o interior de Amargosa, que é onde a minha sogra mora, onde eu tenho alguns familiares também, e é onde eu nasci, porque eu fui criado no Rio de Janeiro, mas eu nasci aqui em Amargosa, na Bahia. E aí Deus deu um sonho à minha esposa. Ela viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem aqui na casa da minha sogra, mais precisamente no terreno da minha sogra, que seria hoje a nossa casa, onde a gente construiu. E aquela nuvem era uma confirmação da nossa vinda. E a gente veio horas antes de fechar a estrada. Chegamos aqui, a estrada fechou, ninguém andava mais para lugar nenhum. Meus irmãos, quando a gente chegou aqui, passamos muita dificuldade, muita fome, e aí muita dificuldade financeira, fome exatamente. Deus não deixou a gente passar logo na chegada aqui não, porque minha sogra, ela nos deu muito suporte, mas aposentada, com dívidas, também não dava para nos sustentar, e não era obrigação dela, A gente estava na pandemia, eu não consegui o auxílio, a minha esposa conseguiu. Mas irmãos, houve uma situação complicada, guerra espiritual, eu não suportei e fui embora para Jequié, onde minha mãe estava morando, com um padastro meu que eu tive, e aí eu fui lá ficar com ela um tempo, para ver se as coisas melhoravam, trabalhar na roça, fazer cerca, cuidar de gado, capinar, fazer trabalhos pesados ao qual eu não tinha costume. Foi bem difícil, mas eu glorifico a Deus em tudo. Meus irmãos, eu lembro que minha mãe viajou de novo para o Rio de Janeiro, meu outro ex-padrasto viajou para trabalhar em outra fazenda, e eu fiquei sozinho nessa fazenda, a 20 quilômetros dentro do mato, longe da cidade, no mato adentro. E eu ficava sozinho à noite, trabalhava de dia na roça, 5 horas ia para casa, ficava sozinho à noite, e para mim já não tinha mais expectativa de vida. Eu pensava muito em suicídio, Satanás colocava suicídio no meu coração. Lá tinha uma arma de caça, de proteção à fazenda mesmo, e eu peguei por diversas vezes essas armas na mão, esse calibre 12, 22, e colocava contra a minha cabeça, contra o meu queixo, contra a minha boca para atirar, mas o Espírito Santo de Deus não permitia que eu fazia aquilo, e eu desistia, chorava. Até que em 7 meses Deus fez uma obra. O dono da fazenda me pagou um salário bom para eu vir embora. Eu voltei para minha esposa, a gente estava conversando, descobri que ela estava grávida, e a gente estava ainda naquela de escolher nome. Eu falei: Deus vai dar um nome. E na mesma noite ela sonhou com Deus dando nome a ela correndo atrás de uma menina chamada Sara. Aí eu cheguei aqui em Amargosa, no finalzinho da gravidez dela, da gestação, com 8 para 9 meses, e a nossa filha Sara nasceu. Bênção do Senhor. Só que continuamos passando muita dificuldade, porque eu não estava trabalhando, não tinha força para procurar trabalho, porque também estava passando algumas guerras terríveis.
e a minha esposa que estava segurando as pontas, porque ela ainda tinha ali um EVA para que ela trabalhava, não ganhava muito, mas dava um auxílio, alguma coisa, mas ainda não era o suficiente para quem ia ter um filho, né? Uma filha, no caso, precisava de muita coisa. Minha filha ganhou muita coisa doada, Deus proveu tudo, que a gente não tinha condição, Deus proveu tudo. A gente só conseguia comprar mesmo um armário com muito sacrifício, um berço usado, mas o resto Deus proveu. E na casa da minha sogra a gente morava num quartinho cheio de mofo. Era muito ruim porque podia colocar em risco a saúde das crianças, dos nossos filhos. Mas a gente sofreu muito nesse quartinho pequeno, cheio de mofo, com chuva, com água caindo na cama. Mas a gente sempre orando ali, um irmão do Rio de Janeiro, mais que irmão, um grande irmão meu, Pastor Neto Moura, me ajudou muito em oração. Eu encontrei com ele novamente na internet, a gente orava todos os dias, como até hoje a gente ora, e glorifico muito a Deus pela vida dele, nos acompanhou em oração. Foi onde a gente conseguiu também se fortalecer muito, mas a necessidade ainda era grande, e aí eu resolvi abrir uma vaquinha online aqui na cidade para arrecadar um fundo para conseguir construir a nossa casa, para poder morar com os nossos filhos, porque não tinha como viver ali sempre na casa da minha sogra, e eu também não tinha força para nada. Eu cortava uns cabelos aqui, um outro ali, mas não dava nem R$50 por semana, era muito pouquinho para comprar um leite, alguma coisa, não dava. Minha mãe ainda chegou a ajudar um pouco, né? Mas era muito difícil a situação. E meus irmãos, eu me recordo que nesse período que eu fiz a vaquinha, eu divulguei, me expus na cidade, jornal da cidade. Muitos políticos, muitas pessoas famosas que têm dinheiro, condição financeira, falou que ia ajudar, né? Naquele momento do calor, no calor do momento, mas até hoje não ajudaram. Para a glória de Deus, porque o que Deus tem que fazer, o homem não vai fazer por você, só Deus faz, e Ele não divide a glória dele com homem nenhum nessa terra. As pessoas que ajudaram foram uma com R$50 e uma com 1 centavo para zombar. Muitas piadas, pessoas passavam na porta da nossa casa zombando, pessoas comentavam zombaria sobre nós por aí, jogava o nosso nome por aí zombando pela nossa necessidade, por a gente não ter condição financeira. E aí até que Deus, o próprio Criador, abriu uma porta, na verdade uma grande janela e porta junto de emprego. Minha esposa conseguiu uma vaga de emprego em uma multi internacional, que era uma multinacional que era dos Estados Unidos e operava aqui no Brasil. E ela começou a trabalhar, começou a progredir. Através dela, Deus abriu uma porta para mim também. Hoje a gente montou a nossa empresa, hoje uma casa que demoraria 3 anos para ficar pronta, e fora móveis, né? Fora piso, tudo aquilo que dá trabalho. E antes de falar essa parte, quando a gente estava na construção ainda, que a gente ainda não estava ganhando dinheiro, estava na casa da minha sogra, pouquinho de dinheiro que conseguia era para construir a parte de baixo da casa, que era só para subir um tijolo, né? Fazer um rebocozinho na parte de baixo e tal. E eu lembro que o pedreiro humilhou muita gente quando a gente queria bater uma laje aqui. A gente precisava bater uma laje que a gente pensava em construir em cima. Só que o pedreiro estava construindo, ele falou: pobre não precisa disso não, bota só uma telha aí qualquer, vocês nem tem dinheiro para construir em cima, quanto mais. Basta morar do jeito que está aqui, bota só uma telha. Mas muita humilhação, né? Muita humilhação, muita coisa que ele falou naquele dia, muita humilhação. Minha esposa chorou, a gente fica triste, porque a gente vê a nossa situação, né? Mas aí, quando minha esposa conseguiu essa bênção desse trabalho, e eu também, a gente montou a nossa empresa e as coisas começaram a andar, a gente, uma obra que era para ficar pronta em 2 anos, ficou pronta em 6 meses, 7 meses no máximo, com casa totalmente imobiliada, sem falta de nada, com gesso no teto, com tudo do bom e do melhor que você imaginar, porque Deus faz assim. Não é para nossa glória, não é para a gente achar que é alguma coisa não, mas o que está na Bíblia, que Ele exalta o humilhado, é verdadeiro, mas Ele também humilha o exaltado. Então isso foi um aprendizado para a gente nunca querer pisar em ninguém, nunca querer debochar de ninguém, nunca querer falar mal de ninguém, ser humilde, ser simples. Ser simples, não é espírito de miséria,
Ser simples é você reconhecer que você é um miserável e que você precisa de Deus e que tudo que você tem foi Deus que te deu. E é dele, e é para a obra e para a glória dele. Hoje eu estou aqui, meu irmão, para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Não importa o que está acontecendo na tua vida, que esse testemunho ele sirva de fortalecimento. Não desista de orar, não pare de buscar. Seja raiz de oração. Eu sei que os tempos estão diferentes, as pessoas elas não querem mais comunhão com Deus. As pessoas elas querem coisas rápidas, deliveries, mas não seja como a multidão. Vá contra a multidão. Vá junto de Cristo, vá andando com Cristo. Porque Cristo tem o caminho certo, a palavra certa, a resposta certa que tua vida precisa. E depois de me converter, veio a minha irmã, veio um tio meu, veio alguns outros parentes, veio a minha avó paterna, o meu avô paterno. Então Deus está trabalhando na minha família e eu creio que não só a minha casa servirá ao Senhor, mas a tua casa também servirá ao Senhor. Que essa palavra te fortaleça e te anime. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, irmãos. Que você possa compartilhar esse vídeo com pessoas que talvez precisem ouvir essa palavra. Que você possa se inscrever no canal. Que você possa dar um like aí para ajudar. Porque é a obra de Deus. São vidas sendo edificadas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E muito obrigado pela oportunidade. Canal Semeando Vidas. Eu acompanho vocês há muito tempo. E amo muito esse trabalho lindo.